E aí? Você vai continuar com essa frase, Deus está no controle de tudo? Hoje nós vamos falar de um tema simples e essencial, muito importante, muito. Que às vezes nós falamos por aí, mas nós não temos realmente a consciência do que isso implica na nossa vida. Vem comigo. Esse vídeo aqui é para você. Em outros vídeos, nós já comentamos a respeito do cativeiro, né, do povo de Judá, quando eles foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Foram 70 anos de cativeiro. E os medo-persas se levantaram e derrubaram o reino da Babilônia. E foi com um decreto de Ciro que o povo judeu teve a condição de retornar para Jerusalém, para a sua terra, e reconstruir essa nação. Eles começaram a reconstruir a cidade, começaram pelo templo, mas havia muitos empecilhos. E a obra foi se desenvolvendo com muita lentidão. Eram poucos os judeus que estavam lá. Judeus desolados, sofrendo muita pressão dos seus agressores, eram idólatras, né? Pessoas que não queriam que aquela cidade fosse reconstruída. Eles não deixavam a obra avançar. Mas havia um homem escolhido por Deus. E esse homem a gente já falou em um outro vídeo, Neemias. Aonde estava Neemias? Neemias ocupava uma posição de muita influência na corte persa. Ele era um homem de confiança do rei, um copeiro, que no sentido daquele tempo, o copeiro ele tinha muitas responsabilidades, né? Era um homem que lidava diretamente com o rei, e Neemias estava lá na corte persa. Quando ele ficou sabendo, teve notícias de toda essa dificuldade, dessa situação que o povo, que o seu povo estava passando lá em Jerusalém. Os mensageiros de Judá avisaram a Neemias que o templo foi construído, porções das cidades foram construídas, mas era impedido a prosperidade da cidade, o crescimento dela. O serviço no templo era perturbado. As pessoas estavam em constante alarme, estado de alerta, porque os muros da cidade já não existiam, né? Não protegiam essas pessoas. Então elas sempre estavam com medo de alguma invasão. E o coração de Neemias se angustiou. Ele sentiu na pele toda aquela problemática, aquela dificuldade de um povo sofrido, né, do seu povo. Foi quando ele começou a derramar todas as suas lágrimas e apreensões a Deus. Neemias entrou num processo constante de oração. Ele orava, clamava a Deus pelo seu povo, por essa situação toda. E é interessante que Neemias, ele não poderia deixar transparecer essa tristeza que ele carregava, dessa preocupação toda que ele carregava dentro de si, porque isso era proibido para as pessoas que serviam ao rei. Elas tinham que estar alegres, elas tinham que estar muito bem, afinal de contas, estavam ali ao lado do rei. E isso era levado muito a sério. Uma pessoa que se apresentasse com algum tipo de tristeza poderia ser levado à morte. Olha que interessante. Neemias tinha consciência de que algo precisaria ser feito. Estamos chegando lá. Ele já esperava há uns 4 meses para conseguir falar com o rei. O assunto era delicado, ele já não podia demonstrar suas emoções. Como seria essa abordagem? Ele usou da psicologia, da inteligência, não é? Humana que Deus nos deu.
para pensar, ver o que estava ao seu alcance, o que ele poderia fazer. E foi quando aconteceu de um dia ele não conseguir disfarçar a tristeza do seu coração. E o olhar do monarca penetrou a alma de Neemias. Ele percebeu. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Olha só, na hora que Neemias viu que o rei Artaxerxes percebeu a sua tristeza, ele sabia o risco que isso implicava na sua vida. E lhe respondi, olha só, Neemias respondeu: viva o rei para sempre. Viva o rei para sempre demonstra que essa tristeza não estava relacionada a nada que ameaçasse o reinado do rei, né? Então, que o rei ficasse tranquilo. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais... Olha só, isso é outro dado interessante, né? Neemias teve a psicologia de demonstrar a importância dessa questão por se tratar dos seus ancestrais. E isso tinha um peso muito forte. E ele fala: está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Como que eu estaria, né? Nessas circunstâncias? Disse-me o rei: que me pedes agora? Olha que interessante. O rei se sensibiliza com essa questão de Neemias, sendo solidário ali com o problema de Neemias, ele vai e solta logo a frase: então vamos resolver isso logo. Você me contou essa situação triste, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer, né, em relação a essa questão? Aqui diz: o que me pedes? Neemias não estava procurando uma oportunidade para falar com o rei. Essa era a oportunidade. Mas vejam, essa oportunidade surgiu de repente. Neemias já vinha orando noites e noites a respeito dessa questão. Depois dessa pergunta do rei: o que me pedes agora, Neemias? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Aqui não está falando, então disse ao rei isso. Não. Quando o rei fez a pergunta para Neemias, na mesma hora ele orou. Neemias fez aquela oração que nós chamamos de oração de emergência. Aquela situação que surge de repente na sua frente e você precisa de tomar uma ação. E nesse momento, você, antes mesmo de tomar ação, você clama a Deus do lugar onde você está. Do jeito que você estiver, você tem aquele insight de clamar a Deus naquele instante, porque você já está acostumado a falar com Ele todos os dias e sempre. Veja, nós não estamos falando de viver de orações de emergência. Surgiu uma coisa, eu clamei a Deus. Surgiu outra, eu clamei a Deus. Não, nós estamos falando de uma situação de um servo de Deus, de um homem que tinha orações e contatos diretos com Deus todos os seus dias. E nesse momento de emergência, ele lembrou-se que antes mesmo de dar a sua resposta, ele precisaria consultar a Deus. Uma oração de emergência que surge para quem já lida diariamente com o seu Deus. É diferente. Se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando com a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me
cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê de madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Neemias, ele não se intimidou, porque um filho de Deus que está orando, ele aproveita todas as oportunidades e não deixa passar em branco. Neemias foi além, ele recebeu um sim. Olha, já é um grande feito. Você vai se ausentar daqui, vai lá reedificar a cidade, o que não leva pouco tempo, mas ele já anteviu as dificuldades que ele ia ter na viagem, chegando lá, para as pessoas deixarem ele reconstruir, reedificar, não ter oposição, ter segurança. Então ele vai e pede ao rei uma estrutura. Você vê que ele estava ali com um exército e cavaleiros, oficiais estavam com ele. Ele não estava nessa empreitada sozinho, ele estava com o respaldo do rei. Cartas direcionadas a pessoas certas. Sabedoria, né? Só pode vir do alto. Neemias poderia simplesmente pensar assim: nossa, coitado dos meus irmãos lá em Jerusalém. Puxa vida, que tristeza, vou orar por eles. Não é assim que nós fazemos na nossa vida? Não, Noemi, todo mundo sabe que, né, nós devemos fazer a nossa parte. Tá, mas vamos um pouco mais além. O que significa fazer a sua parte? Significa você fazer aquela ação de levantar, de ir ao trabalho, de executar alguma tarefa, né? Porque Deus quer que eu faça a minha parte e tal, vou fazer. Não, meu querido, não para aí não. Não é esse básico. Veja bem, o que nos chama a atenção da história de Neemias é que ele foi muito além. Ele sabia da missão impossível, vamos dizer assim, é uma missão impossível. Humanamente era impossível, mas ele não se contentou com isso. Essa é a ideia. Ele confiou em Deus e agiu numa situação muito importante e que exigiu muito mais dele. Não era a comodidade. Exigiu muita energia, muita coragem, muita iniciativa de uma vida que tinha esse relacionamento com Deus. Uma coragem que não era dele, né? Uma iniciativa também que não era dele. Deus incutiu isso nele. Então, nós começamos a perceber que essa ação do cristão vai muito além. Requer ousadia, esforço, requer sairmos da zona de conforto, do comodismo, gastar energia mesmo e ir além do passo que, na nossa visão, é o que nós podemos dar. Então você vê que Deus estava no controle de tudo e um filho fiel a Deus se permitiu ser instrumento nas mãos de Deus, agindo muito além da sua capacidade humana. Daí eu posso falar com você aqui abertamente. Nós cristãos estamos aí presenciando um mundo totalmente de cabeça para baixo e nós falamos o quê? Jesus precisa voltar logo. Não, Jesus está voltando. Deus está no controle da história. Tá, isso é maravilhoso. E o que você está fazendo por isso? Qual é a parte que nos cabe diante dessa verdade? Um papel de aguarda que alguém vai fazer? Ué, Neemias, se ele pensasse assim, a cidade não ia ser reconstruída. Ela ia demorar muito tempo, Deus daria a solução, o jeito, de uma forma ou de outra. E o mesmo raciocínio eu posso utilizar para as questões da vida, do nosso cotidiano. Você tem um sonho, um projeto muito grande e está demorando anos para acontecer.
são muitos percalços, como na cidade de Jerusalém, eles começavam, construíram lá o templo, mas vinham outros incidentes e paralisava e demorava. Quanto das nossas conquistas, das nossas lutas aqui na Terra não são assim? A vida não é uma matemática, não é exata, 2 mais 2 é igual a 4, não, as coisas não acontecem assim. Como nós lidamos com isso? Com o passar dos anos, muitas vezes pessoas desistem, isso aqui realmente não é para mim, não, isso não é porque não conseguiu logo, né, porque não deu certo a curto prazo. Não, não é assim que as coisas acontecem. Por essa história a gente vê. O povo não foi de um dia para o outro que ele retornou a Jerusalém e construiu a cidade no outro dia, no outro eles estavam morando felizes, não. Foi todo um processo que levou muito tempo. A ação humana sendo usada por Deus, para o ser humano perceber as oportunidades e não desistir, sempre agir. Deus vai capacitar você, Ele vai te dar forças para você tirar energia de onde você não tem mais, aptos a grandes realizações. O que você acha disso? Que eu possa agir e me esforçar, ir além da minha capacidade, primeiro para apressar a volta de Jesus, porque o nosso foco não é esse mundo. Segundo, para nós alcançarmos, conquistarmos as nossas realizações aqui enquanto Jesus não vem. É o meu desejo para todos nós. Deus e eu.